Gustavo Zucchi, repórter da coluna do Igor Gadelha, que também, claro, amanhece hoje fazendo toda essa repercussão do que foi revelado ontem pelo Intercept. Zucchi, muito bom dia. Vocês trazem também como essa notícia chega no Supremo, né? Porque, é claro, a Praça dos Três Poderes fica em polvorosa para saber tudo que pode surgir desse caso ou não. Até o dólar subiu. Estava baixinho esses dias, mas até o dólar subiu com a notícia do Flávio Bolsonaro e do Daniel Vorcaro. Zucchi, bom dia. Bem, primeiro, bom dia, Natália, bom dia ao Magno, um prazer estar aqui no Acordo Metrópolis. É exatamente isso, assim, ontem o dia começou, vamos dizer assim, mais tranquilo, após a posse do Cássio Nunes Marques no TSE, né, ainda estava na repercussão da posse do Cássio Nunes Marques, os bolsonaristas ali estavam se movimentando, o grande assunto era a taxa das luzinhas, mas rapidamente virou tudo e todo mundo na Praça dos Três Poderes, todo mundo aqui em Brasília, passou a comentar sobre os áudios de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, né, e o impacto que isso poderia ter para a campanha do Flávio Bolsonaro. No Supremo Tribunal Federal, que a gente da coluna apurou, é que, por enquanto, os ministros, né, uma parte dos ministros, uma ala do Supremo Tribunal Federal, acha que vai ter um impacto mais político do que jurídico. Acha que isso pode impactar mais nas decisões do PL, nas decisões do Flávio Bolsonaro sobre a eleição, do que efetivamente ter desdobramentos jurídicos, porque ali, pelo menos nesse primeiro momento, o que a gente viu foi um senador da República, né, pedindo um dinheiro de um financiamento privado para um filme. Então, até a página 2, por enquanto, não tem crime. A gente precisa ver até o final do livro ali se vai ter novos desdobramentos, o que é uma coisa até esperada dentro do próprio PL. Eles acham que não vai parar nisso, acham que daqui a pouco pode ter novos áudios, pode ter novas denúncias, então eles estão atentos ali para o que se vai ter novas reportagens do Intercept, né, como se fosse uma série, como foi com a Vaza Jato, por exemplo, que também os jornalistas do Intercept que deram esse furo. Então, assim, nesse momento o Supremo olha, por enquanto não é assunto nosso. Pode ter no futuro novos desdobramentos e aí o judiciário tem que entrar, o judiciário tem que se posicionar, pode. Nesse primeiro momento, com uma questão de pedir um patrocínio para um filme, o Flávio explica ali que o Vorcaro teria uma parte da bilheteria, né, estaria diversificando os seus investimentos, talvez não fosse o momento de diversificar investimentos diante da situação que o Master encarava, mas ele ficaria com uma parte da bilheteria, seria uma transação lícita, seria uma transação normal de um empresário com filme, com longa-metragem. Então, por enquanto, isso não teria, vai ter esses desdobramentos políticos que o professor Magno estava comentando aí, se isso vai ter um impacto realmente em uma possível troca de candidato do PL, se isso vai se refletir nas pesquisas de intenção de voto, se isso pode fazer uma reviravolta na eleição ali no meio de maio, ali, faltando 5 meses ainda para o primeiro turno das eleições. Então, essa é a avaliação dos ministros do Supremo nesse primeiro momento, né? E, claro, toda a Praça dos Três Poderes ontem, especialmente o PL ali, bastante tenso com a situação, bastante atento, todo mundo fazendo conta, todo mundo esperando ali para ver o que vai resultar em termos eleitorais desses áudios do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. Natália. Eu lembro, Zucchi, que até a coluna do Igor trouxe que os dois partidos que mais se preocupavam com delações de Daniel Vorcaro, mas principalmente de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, eram o PP e o União. E na semana passada, com a colocação ali de Ciro Nogueira como o primeiro parlamentar a aparecer ali nas investigações da Polícia Federal, a coisa toda para o lado do PP cresceu. Mas agora tem um novo elemento, que são esses áudios entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro, podendo colocar o PL também em xeque. E a gente vai se surpreendendo com todas essas novidades e o tamanho da relação do Daniel Vorcaro com tudo quanto é setor. Agora a gente está falando de cultura, né? A gente está falando de cinema, de filme. E o Daniel Vorcaro também estava ali patrocinando. É muito louco, é muito complexo entender
o que esse cara queria, né? O que o